Todo mundo passou bem de virada de ano? Graças a Deus, muita comilança. Eu confundi fim do ano com fim do mundo e não parei de comer até agora. Mas aonde a gente tem colocado a nossa esperança? Às vezes a gente vê até algum crente, algum cristão indo passar a virada do ano na praia. Eu não gosto daquela muvuca, mas já passei. Mas a gente vê que ali perto da meia-noite a pessoa vai chegando, entrando no mar. De repente alguém olha para você e fala assim: você vai pular onda? Você fala: não, eu não acredito nisso não, mas você está entrando no mar. Aí vem uma onda, você dá um pulinho. Vem a outra, você dá um pulinho. E a gente está de branco, não tem nada a ver. A questão do branco, use. Mas quando a gente deposita em alguma coisa a nossa esperança e a nossa fé, a gente está igual a essa imagem. Dois caminhos, duas terras, uma terra fértil, próspera, e uma terra totalmente seca. Quando a gente começa a depositar em algumas coisas a nossa esperança, consciente ou inconsciente, nós estamos dizendo: se nada mudar na minha vida, foi por culpa da onda. Se nada mudar na minha vida, foi porque a cor da minha roupa não era condizente com aquilo. Porque a gente está depositando em alguma coisa. Mas para ser diferente alguma coisa na nossa vida, nós temos que agir de forma diferente. E a gente vai aprender hoje, em Romanos 4, 18 a 25, em quem nós devemos depositar a nossa esperança, confiança e a nossa fé. Acompanha comigo, eu estou lendo na versão da NVI, se você quiser abrir a sua Bíblia. Está em Romanos 4, 18 a 25. O texto diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, mais uma vez eu oro pedindo a manifestação do Teu Espírito. Eu não tenho nada de bom para dar para esse povo, mas a Tua palavra é boa, perfeita e agradável. Então, em nome de Jesus, encontre corações sedentos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paulo está argumentando com provavelmente um judeu de Roma na questão de justificação. Ele vai começar lá no capítulo 3 a desenvolver uma linha de raciocínio, onde a justificação é pela fé e não por obras. Então ele vai desenvolver toda essa linha de raciocínio. Nós vamos focar não apenas na justificação, mas no Deus que justifica. Então no versículo 18 diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Em Gênesis 12, Deus aparece para Abraão e o chama daquela terra para ir para uma terra onde ele não conhecia. Abraão nessa idade estava com 75 anos. E ele vai agora confiando numa promessa e numa palavra: de você, Abraão, eu farei muitos, e eu vou te dar uma terra como herança. E Abraão chega em Canaã. Coloca lá para mim, Pri, fazendo um favor, o mapa. Isso. Está pequenininho, mas é só para você perceber. Lá na ponta de cima é onde Abraão estava, em Harã, até chegar ali em Siquém, Moré e Betel. Essa é a peregrinação de Abraão, para chegar na terra que Deus prometeu para ele. Todas as vezes que Deus aparece para Abraão, Deus ratifica a sua promessa: em ti
farei uma grande nação de ti, e eu vou te dar essa terra como herança. Em Gênesis 15, que é onde Paulo está fundamentando o seu texto, falando sobre a justificação, Deus aparece para Abraão numa visão e diz: grande será a sua herança. Só que nessa hora, Abraão conversa com Deus, fala: Senhor, o Senhor é soberano, só que eu não tenho filhos, o meu herdeiro vai ser um servo na minha casa. Então, Deus chama Abraão nessa visão para fora da sua tenda, fala: olha para o céu e contra as estrelas, assim será a sua descendência. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Mas o que é contra a esperança, em esperança crer? Imagina Abraão, 75 anos. Eu estou falando Abraão, mas nessa época o nome era Abrão. Abrão, eu estava conversando com o pastor sobre o sermão e a gente lembrou disso. Abrão é pai exaltado. Como uma pessoa que tem a expectativa e a esperança de ser pai, com 75 anos ainda não é. Quem dirá exaltado? E Deus olha para ele e fala: você vai ser pai de uma grande nação. Abraão não tinha nem um filho. Quem dirá uma grande nação? Olhar contra a esperança, em esperança, é aquilo que Abraão fez. Eu tinha esperança de ter um filho, mas a minha própria esperança não foi condizente com a situação. Então agora, na esperança de Deus, que prometeu a mim uma nação, eu começo a crer. Olhar e crer contra toda a esperança é quando a gente olha para o lado e olha todas as situações desfavoráveis. É ver que parece mesmo que essa promessa não vai se cumprir. Aquilo que parecia tangível, palpável, começa a fugir da nossa mente. E aqui eu quero puxar o gancho. Você tem esperança? Se a resposta foi sim de imediato, a pergunta é: em quem? No que? Onde está a sua esperança? E a gente deve lutar por toda a nossa caminhada cristã, para ter essa fé que Abraão teve. E é deixar a esperança naquilo que eu consigo ver, para agora ter a esperança no que Deus falou para mim. Aquilo que Deus prometeu que vai cumprir, não é mais a minha esperança. Contra a esperança, contra a minha esperança de ter filhos, Abraão está dizendo. Agora, em esperança, na esperança da palavra e da promessa de Deus, eu começo a crer. Então agora eu estou convencido de que esse Deus é poderoso. E agora a gente fala igual Paulo, lá em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Crer em esperança, depositar em Deus para ter uma terra fértil do nosso lado. Nós temos que ter a certeza que em quem nós cremos. Nós cremos numa pessoa. Paulo vai falar em 2 Timóteo 1,2, eu sei em quem eu tenho crido. Nós não cremos no acaso, nós não cremos na sorte, nós não cremos em coincidências, em consequências, nós cremos em uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. E Abraão tinha uma esperança humana e física de ter filhos. Afinal de contas, seu nome Abrão é pai exaltado. Então deram um nome para ele, do qual o nome quer dizer pai. Mas eu não tenho filhos. Mas agora a sua fé, ela começa a se esvair da sua mão quando ele começa a olhar somente para si. Ele está com idade avançada. Ele olha para Sara, 10 anos mais nova, e também não vê possibilidades disso. Mas quando Deus entra em cena, quando entra agora o Senhor Todo-Poderoso que se apresenta para ele, agora não é mais na sua própria fé, na sua própria esperança, na sua própria convicção. Agora é na fé, na esperança daquele que fez a promessa. E agora a esperança não é mais sua, a fé não é mais sua, a fé é em Deus, no Deus que fez. E ele começa a caminhar, e ele considera Deus como completamente justo e condizente com a sua palavra. Ele é confiável para executar aquilo que ele está falando. Eu ainda não consigo ver, é contra a minha esperança, mas se Deus falou, eu vou caminhar nessa palavra. Eu tenho uma palavra de promessa, então eu não caminho mais naquilo que eu consigo ver. Agora eu começo a caminhar em direção à palavra de Deus. Eu tenho uma palavra divina. Então a partir de agora a gente começa a caminhar sobre essa palavra. Mas isso não quer dizer que nós não enfrentaremos adversidades, problemas. Não quer dizer que em todo o nosso caminhar, esse terreno bonito, verde, vai estar ali.
Às vezes as circunstâncias serão desfavoráveis. E, na verdade, a maioria das vezes as circunstâncias serão desfavoráveis, serão contra nós. Contudo, a gente deve viver o versículo 19, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vigor. A palavra grega para vitalidade e vigor é necron e necrosis, respectivamente. Então é literalmente morto. Abraão olha para si, olha para Sara e fala: gente, não tem terra fértil aqui mais, só tem esterilidade, não tem mais nada. E às vezes parece que algumas áreas das nossas vidas estão mortas. Você começa a olhar e você fala: eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu tento olhar para esse negócio, eu não passo 30 segundos, embaralha a vista, eu não consigo ler. Eu não consigo mais chegar diante de Deus e começar a orar, começar a falar com o meu Pai. Eu não consigo jejuar, então nem se fala. Ficar sem comer, a gente fica por muitas coisas, mas quando a gente faz um propósito de jejum, parece que a fome dobra. Então a gente olha para algumas áreas da nossa vida e não consegue ver nada, a não ser esterilidade. A gente começa a olhar para algumas áreas da nossa família e parece que aquilo não tem mais vida, parece que aquilo está simplesmente morto. Todavia, crer em esperança, contra a nossa esperança, crer na esperança de Deus, é olhar para o que está escrito no versículo 17 desse mesmo capítulo. Eu constituí pais de muitas nações. Isso é Paulo falando do que Deus, citando Gênesis 15, o que Deus fala para Abraão: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. Agora é Paulo falando acerca de Abraão. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. Agora, quem é o Deus que Abraão creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. É nesse Deus que Abraão depositou a sua esperança. É nesse Deus que Paulo conheceu no caminho de Damasco e depositou a sua esperança. E é nesse Deus que eu quero te apresentar hoje, que nós devemos apresentar e depositar a nossa confiança e esperança. Creia que Deus ressuscita mortos, ressuscita sonhos, ressuscita desejos. Deus é esse Deus de promessa que traz de volta. Escute, Deus quer trazer de volta na sua vida e na minha aqueles sonhos que pareciam ter morrido. A esperança morreu. A fé morreu. O sonho de ter a sua família rendida aos pés de Jesus já está morrendo. O sonho de ter essa enfermidade liberta da sua vida, sem a sua família lida com enfermidade, já está morrendo. A gente pode olhar sim e encontrar circunstâncias desfavoráveis. Podemos em alguns momentos estar, parece que nesse olho do furacão, sendo arremessado de um lado e para o outro. Estando naquele barquinho que eu já preguei uma vez com os discípulos, que as tormentas das águas vêm. A gente em alguns momentos da vida está ali. Mas esses momentos não podem e não serão determinantes para o nosso fim. Nós devemos colocar e depositar em Deus a nossa esperança. Pois Deus não depende de circunstância alguma. Ele é Deus. Nada cooperava para que a promessa em Abraão fosse cumprida. Versículo 20 diz: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Deus precisa de algo nosso. Ele não pede nada de nós. É tudo por graça, por amor. Só tem uma coisa que Ele pede: é fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem diabo, não tem Satanás, não tem potestade, não tem nada que pode impedir a promessa de Deus de se cumprir na sua vida, a não ser a incredulidade. Tem um texto que diz algo terrível, está em Marcos 6, de 1 a 6. Jesus chega agora na sua cidade. E o texto diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. Você pode até ser admirador de Jesus, mas você não vai contemplar a sua promessa e a sua esperança. Por quê?
Porque eles questionavam, de onde vêm essas coisas? Perguntavam eles, que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro? Pronto, colocou Jesus num patamar de igualdade a todos os outros que estavam ali naquela sala. O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco todas as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. A admiração, em algum momento, vai escandalizar com o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo escandaliza. E Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. E olhando para o texto, eu falei, calma aí, mas não pôde fazer ali nenhum milagre, mas ele impôs as mãos e curou alguns doentes. Cura de doente, enfermidade é milagre. Mas quando a gente vai olhar, milagre é do dínamos de poder. Jesus Cristo, pela incredulidade, não pôde apresentar o poder de Deus, o reino de Deus. A vida daquelas pessoas continuaria superficial. Eu tenho uma enfermidade, é isso que eu quero, a liberdade, a libertação da minha enfermidade, a cura. Então eu fui curado, pronto. Continuo admirando Jesus de longe, eu vou me escandalizar com ele. Por quê? Porque ele quis me apresentar o poder de Deus e eu não quis ouvir por conta da minha incredulidade. Pode ser que eu esteja falando sobre depositar confiança, fé, e você em seu coração está duvidando de que Deus parece que não é poderoso para fazer isso, de que isso não pode acontecer com a sua vida, vai acontecer com a de todo mundo, menos com você. De que Deus não te ama, que não tem um propósito, que não quer resgatar a sua vida, que não quer te libertar realmente de todos os vícios, que não quer ter com você um relacionamento de comunhão, de intimidade. Deus quer restaurar todas as áreas da nossa vida, para a honra e para a glória da vida dele. A nossa fé, falando sobre incredulidade, ela será fraca quando a gente permite que ela seja dependente, determinada pelo alcance humano. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, perdão? Ela está olhando para toda a possibilidade humana de restauração, 12 anos com enfermidade. Ela gastou todo o seu dinheiro com médicos. Ela depositava sua esperança na medicina da época. Nada contra a medicina, nós devemos usá-la. Mas ela depositava toda a sua confiança e esperança nos médicos, no poder humano. E a sua esperança já estava definhando, ela já não tinha mais recursos para gastar. Só que a nossa fé será forte quando nós olharmos exclusivamente para Deus. Quando Jesus está passando, aquela multidão apertando ela não conseguindo chegar perto de Jesus. Então ela olha e fala, se eu apenas tocar no manto desse homem, se eu apenas tocar na orla dessa veste, eu serei curado. Agora eu começo a olhar numa perspectiva e colocar a minha esperança no lugar correto, em Jesus Cristo. Agora eu começo a olhar, tiro agora a expectativa humana, terrena e visível, e começo a olhar para aquilo que é invisível. Porque só Deus pode fazer na nossa vida com que a promessa e a esperança seja cumprida. Nossa fé precisa ser trabalhada como se fosse uma academia. A gente vai na academia e não consegue pegar 2 quilos, daqui um mês está com 5, daqui 2 meses, 3 meses está com 10. A nossa fé precisa ser exercitada de fé em fé, todos os dias. Mas esses momentos novamente, quando chegam de desespero, que a gente olha, e a gente parece que não consegue ter fé, nem para chegar e tocar na orla de Jesus. E a gente é humano, a gente vai passar por isso. Tomara que nunca passe, mas pode ser que a gente passe por isso. Essa incerteza, esse momento de dúvida pode chegar à nossa porta. E a gente olha para o horizonte e não vê mais nada, não vê saída. A gente está igual Paulo, lá em 2 Coríntios 7,5, conflitos externos, temores internos. A gente está rodeado, parece que um rolo compressor está passando sobre nós. Parece que a gente não tem mais escapatória, não tem saída. Nesse momento de fraqueza, a gente deve chegar diante de Deus, que é a fonte. Lá em Salmos 28,7 diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda.
É Ele que pode. Nós não podemos, nós podemos ajudar em oração, nós podemos jejuar um pelas vidas dos outros, mas nós não podemos fazer nada, é só Deus, que é a fonte inesgotável de poder, que pode restaurar a nossa fé por completo. Nesse momento, nós devemos olhar para cima. A gente olha muito para a horizontal e a gente tenta enxergar saída para as nossas vidas, olhando na perspectiva humana. Mas nessa hora, a gente tem que começar a olhar para a vertical e fazer igual Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, que no fim se levantará sobre a terra. Nós temos que ter essa certeza no coração. A gente começa a olhar para aquilo que é humano, terreno, palpável, tangível, visível, e a gente não vê nada, mas a gente se esquece de olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Por que nós devemos olhar para o alto? Porque no versículo 21 diz, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Estar plenamente convencido é estar completamente preenchido por Deus. É não titubear. O que pode impedir a promessa de Deus que se cumpra na minha e na sua vida é incredulidade. Momentos de dúvida a gente vai passar, mas a gente não pode ser incrédulo de acreditar que Deus não pode fazer isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Está além da nossa capacidade, além da nossa força. Na perspectiva humana, estava difícil para Abraão ter filhos. E ele agora esquece a perspectiva humana e se agarra na promessa do Deus que diz, você será pai de multidões. Na perspectiva humana, na minha terra é infértil, mas Deus prometeu que eu serei pai de uma grande nação. Então Abraão olha e fala, eu não creio mais apenas na palavra, mas eu creio em quem me deu essa palavra. Toda a vida de Abraão, a partir de Gênesis 12, é caminhada pela palavra de Deus. Essa palavra é o que permeia toda a vida de Abraão. Ele não ia sacrificar Isaac apenas por uma nova revelação de Deus, mas é porque lá em Gênesis 12, Deus falou, em ti será bendito todas as famílias da terra, de ti farei uma grande nação. Então todas as coisas na vida de Abraão seria baseado nessa palavra e nessa promessa. Quando a gente encontra refúgio em Deus, nosso coração começa a pulsar novamente, começa a bater novamente. No versículo 22, até o final, ele diz o seguinte, em consequência, isto lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. O que Deus fez na vida de Abraão foi um ato de pura graça. Nós que hoje nos encontramos nessa linhagem espiritual do povo de Deus, também é um ato de pura graça sobre as nossas vidas. Nós não precisamos fazer nada para alcançar a bondade e o amor de Deus. A única coisa que Ele pede é obediência, fé e depositar nele a esperança. É a única coisa que Deus pede de nós. Uma posição de fé. Sem fé é impossível agradar. Essa palavra agradar, ela é muito forte. Porque imagina o seguinte, vocês que são pais, ou você que é filho, igual eu que não tenho filhos, mas imagina que o teu filho faz algo de errado. Você não deixa de amá-lo. Você pode corrigi-lo, mas você não deixa de amá-lo. Agora, quando você percebe na atitude do seu filho algo para te agradar, o seu amor parece que multiplica 10 vezes mais. É incompreensível. Se ele tira uma nota baixa na escola, você não deixa de amá-lo. Mas se ele se esforça, porque ele fala, pai, eu quero te agradar, eu quero tirar 10 em todas as notas, você também não passa a amá-lo, porque o amor é incondicional. Só que é o seguinte, quando a gente pensa em fé para agradar a Deus, o significado é muito maior. Nós precisamos ter fé de todos os dias chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu deposito em Ti a minha esperança e a minha confiança. Eu preciso do Senhor essa semana, eu preciso do Senhor esse dia, eu preciso do Senhor no meu casamento. É colocar todas as nossas áreas em dependência exclusiva de Deus. Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Nós estávamos mortos, e nós recebemos vida gratuitamente pelo sacrifício dele.
E agora nós podemos viver plenamente e viver a plenitude de Cristo Jesus. Nós podemos viver todos os dias uma vida plena, cheia, 100% dedicada ao Senhor. Nossa herança está em Cristo Jesus. Então, todas as coisas que nós precisamos estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. E se você chegou aqui hoje, acreditando que o seu ano será diferente, mas se a gente não mudar a nossa perspectiva e atitude, serão apenas mais 366 dias iguais ao ano passado. Com relação a um detalhe, esse ano é ano bissexto, então tem um dia a mais para ser igual. É a única diferença. Eu e a Ju, na verdade ela me puxou junto. Ela falou, esse ano eu quero fazer algumas coisas diferentes, em relação a nós com Deus. Ela falou, então nós vamos se achegar mais à palavra, nós vamos deixar um pouco as redes sociais de lado, nós vamos jejuar uma vez por semana. Por quê? Porque senão a gente começa um ano igual ao ano passado, não muda nada. Porque a gente tem uma mentalidade onde a gente coloca ano novo, vida igual. Porque se acabou de falar vida nova, não muda nada. O ano não é nada a não ser igual. O que vai mudar, o que vai ser diferente, o que vai de fato fazer ano novo, vida nova, é se nós nos comprometermos em novidade. É se nós nos colocarmos diante de Deus em novidade de vidas. Diferente vai ser igual do ano passado. Com as mesmas lutas, com as mesmas mazelas, com as mesmas dificuldades. Mas nós temos agora, em quem no começo desse ano, é o primeiro domingo, como o pastor disse, nós temos mais de 50 domingos, mais de 365 oportunidades de deixar a novidade fazer parte da nossa vida. Ele nos deu essa oportunidade, privilégio de estar diante dele e adorá-lo. Então, vamos parar de perder tempo com coisas à toa, coisas sem sentido. Ontem a gente assistiu o filme, eu e a Ju. Filme ruim que eu vou te contar, viu? Mas a gente assistiu um filme, porque era nosso momento de lazer. Mas quando a gente realmente olha um para o outro e fala, você já fez seu devocional? Ou então ela me fala, amor, o que você está fazendo? Ela me vê lendo a Bíblia, então ela me deixa quietinho. Porque a gente tem que fazer com que a nossa vida seja diferente diante de Deus. Deus não muda, Deus é o mesmo Deus de Abraão que fez a promessa. É o Deus que se revelou a Paulo, e é o Deus que hoje, 2000 anos depois, está se revelando a nós, como um Deus fiel à sua palavra, que cumpre a sua promessa. Pastor, pode? Então, coloque a sua esperança em Deus, e tudo te irá bem, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Mesmo naqueles momentos onde parece que não vai ter saída, parece que a terra prometida está muito distante, parece que a promessa, a esperança de ter algo diferente na nossa vida, parece que vai se esvair da nossa mão. Mas em Deus, nós temos a segurança de que essa promessa será cumprida. Amém. Em nome de Jesus.